Bem, então nós vamos dar continuidade à sessão dessa tarde com o segundo palestrante, o professor Gerardo Waroto Cárdenas. O Gerardo se doutorou na UFRJ, no Instituto de Matemática da UFRJ, sob a direção do professor Vladimir Neves. Se tornou professor na Universidade Federal de Alagoas, desculpe. Esteve em visita ao Rio durante o ano de 2020, em particular ao Departamento de Matemática, o Programa de Pós-Graduação em Matemática da PUC-Rio, onde tive a honra e a satisfação de colaborar com ele. E vai ser, como é óbvio, uma satisfação para todos nós, na audiência, passar alguns minutos escutando o Gerardo falar de matemática. Nessa tarde ele fala sobre Solvability of the Fractional Hyperbolic Keller-Segal System. Gerardo, quando quiseres. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aos organizadores e parabenizar por esta ótima ideia de dar uma oportunidade aos jovens pesquisadores, né, a mostrar os trabalhos realizados. Tá, hoje eu vou apresentar o problema sobre existência de solução para o problema do tipo Keller-Segal System, do tipo hiperbólico. Tá? Antes de iniciar sobre as contas em si, sobre a existência de solução para esse sistema, a gente vai iniciar com alguma motivação biológica, tá, que explica este sistema de Keller-Segal. Né? De fato, esse sistema Keller-Segal, ele explica um fenômeno chamado de quimiotaxia, ou quimiotaxis. E em que consiste esse fenômeno aqui, o fenômeno de quimiotaxia? Imagine por enquanto, imagine que você tenha um recipiente cheio de algumas bactérias. Tá? Então, você coloca um estímulo, alguma substância química, algum estímulo químico, tá? E o comportamento dessas bactérias pues, vai ser de duas formas. Ou elas vão ser atraídas por essa substância química, ou elas são repelidas por essa substância química. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de fenômeno de quimiotaxia ou quimiotaxis. Tá? E existem e os primeiros modelos em explicar esse fenômeno, esse comportamento que faz as bactérias foram dados por Keller e Segal. Tá bom? O fenômeno quimiotaxis que eu estou querendo dizer, tá? Porque basicamente eu posso colocar qualquer substância química e as bactérias elas podem se mexer em qualquer direção, tá? Mas aqui a quimiotaxia, o que basicamente vai explicar é quando elas são atraídas ou são repelidas por certas substâncias químicas. Tá? Aqui eu tenho um vídeo só para exemplificar o seguinte, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguma substância química, pode ser um açúcar, tá? E ela faz com que algumas bactérias sejam atraídas para essa substância química. Ok? Então, esse fenômeno ali é chamado de fenômeno tipo quimiotaxis, só que, neste caso, é atrativo. Então, existem dois tipos de fenômenos, não? O atrativo e o repulsivo. Tá bom? Então, como eu já tinha dito, um dos primeiros modelos matemáticos que explicam este fenômeno é o Keller-Segal. Tá? É um fenômeno, este modelo aqui, se vocês observam, é um modelo acoplado por duas equações parabólicas, tá? Onde a parte V, que é a concentração química que a gente está colocando, e a U é a densidade da célula. Tá? A densidade, como vocês observam, ela aumenta ou diminui dependendo do comportamento. Tá? Vocês observam que nessa segunda equação a gente tem uma derivada em relação ao tempo, então a substância química ela varia em relação ao tempo, tá? De alguma certa forma. Temos esse Laplaciano aqui, né, que ele nos fornece a informação de que ela se está dissipando no meio. Tá? E estes dois termos aqui que faz a acoplação entre a primeira equação e a segunda equação, né, que ela está relacionada com um termo de produção, que ela, dependendo disso daqui, faz com que a substância mude, varia de alguma certa forma. Tá? A segunda equação não é difícil de trabalhar, tá?
existem técnicas para trabalhar, é mais ou menos estándar. Tá? O problema que é mais complicado seria só a primeira equação. Tá? Se vocês observam, na primeira equação também tem um termo laplaciano. Tá? Então, temos um movimento ali das bactérias, certo? Dada pela lei de Fick, aqui. Né? E um outro termo, que é o termo mais complicado, tá? É o termo não linear. Aqui, novamente, observe a V, que é o acoplamento, tá? Entre essas duas equações. Tá? Ele vai dar outro movimento aqui, né? Dada por a concentração química V. Tá? Então, de fato, esse problema aqui, tá? O que dificulta a mostrar a existência de solução é esse termo aqui no local. É o termo, perdão, não linear. Tá bom? A gente tinha falado que existem dois tipos de quimiotaxia, o atrativo e o repulsivo. De que vai depender isso? Isso vai depender do sinal desse QC aqui. Tá? Se ela é positivo, então a gente fala de quimiotaxis atrativa. Tá? Então, como vocês observaram no vídeo, eles atraem todas as bactérias possíveis, certo? Só que, se ela atrai, a gente tem um pequeno problema em relação à densidade, né? Porque elas estão mais se concentrando ao redor da substância química, do estímulo químico. Então, se acontece isso, a primeira coisa que pode trazer problema é um fenômeno do blow-up, né? Porque tem muita coisa aí concentrando-se. Agora, quando a gente tem o caso negativo, né, quando é negativo, a gente tem um fenômeno de repulsivo. Então, aqui é pouco provável que exista um fenômeno de blow-up, né, porque aqui as bactérias eles estão fugindo eles fogem da substância química. Tá bom? Algumas aplicações, né, a bactéria chemotaxis, como a gente falou, tem o câncer blow-up, que é basicamente relacionado a metástases, e imune reposta. Essa última dá para exemplificar da seguinte forma. Imagina você fez um corte, certo? Aí tem a ferida exposta, certo? Então, quando tem essa ferida exposta, o mesmo corpo faz que, em esse lugar, se libere uma certa substância química, tá? Algum estímulo químico, com que faz com que os leucocitos eles sejam atraídos para esse ponto, né? Então, uma vez que os leucocitos sejam atraídos para esse ponto, daí sigue o mesmo processo biológico de cura dessa ferida, tá bom? Bom, outro problema interessante aqui é o modelo de Keller-Segal com quorum sense. Que se trata esse modelo de quórum com quórum sense? A palavra quórum é referente a uma certa quantidade de indivíduos que tomam uma certa decisão. Tá? Imagine, por exemplo, só para simplificar, você tem, sei lá, 100 bactérias, a gente coloca um estímulo químico e, sei lá, 70 bactérias tomaram a decisão de ir hacia esse estímulo químico. Tá? O resto, as outras 30 bactérias ali, vão em conjunto com essas primeiras bactérias que tomaram o senso de ir, né? o quórum, tomaram a decisão de ir. Esse modelo é simplificado por esse modelo aqui, o modelo 1.1, tá? Que já é um pouco diferente ao problema anterior, tá? Porque aqui a gente tem um sistema acoplado de duas equações, onde a segunda equação é uma equação elíptica e a primeira é uma equação hiperbólica. Então, a equação hiperbólica a gente já tem um pequeno problema aqui, tá? A segunda equação, ela também é difícil de trabalhar, tá? Existem técnicas para resolver esse problema. Tá? Se você observa, a gente está trabalhando com sinal positivo, ou seja, estamos trabalhando com quimotaxis do tipo atrativo. Então, o primeiro problema é que pode existir um blow-up. Tá? Só que o quorum sense, ele faz uma adição, tá? dessa forma aqui, que está colocando em cor vermelho, de 1 menos epsilon, de 1 menos 1, menos a concentração, menos a densidade. Tá? Isso faz com que não exista blow-up em nosso problema. Tá bom? Este problema aqui foi trabalhado inicialmente por Talibar e Pertan, e tem alguns resultados sobre existência.
Então, a gente vai trabalhar motivado nesse problema, só que a gente vai trabalhar o caso fracionário. Quando o fluxo vai ser um fluxo fracionário, tanto aqui como na primeira equação. Então, a gente mantém a primeira equação do tipo hiperbólico fracionário, e a segunda equação é uma equação do tipo elíptico fracionário. Tá bom? Só que a segunda equação, novamente, ela não traz muito problema, tá? Não gera muito problema, mas dá para resolver de forma tranquila. O que dá mais problema em si é a equação hiperbólica, tá? E com esse termo fracionário também gera algumas certas dificuldades. Há algumas hipóteses que a gente considera. A gente trabalha em 1, 2 e 3 dimensão. A gente pede que nosso domínio tenha uma certa regularidade. A gente pede que nossa condição inicial seja entre 0 e 1. Tá? E nossa GDU é a mesma GDU do Coron Sensing do Venn Hyperthal. Então, essa característica. Então, a gente espera também não ter um blow-up. Esse Laplaciano N, em particular, é o Laplaciano fracionário, mas com condições de Neumann. Então, a gente denota de NSFL, que é o Laplaciano Neumann Spectral Fractional Laplacian. Então, nossa ideia principal aqui, nosso objetivo principal é mostrar, se for possível, mostrar uma existência de solução para a equação 1.2. Certo. Bom, aqui se vocês observam, como a gente tinha falado, a primeira equação é uma equação elíptica, uma equação do tipo hiperbólica. Tá? Então, aqui a gente já tem problema, a gente precisa de alguma definição extra, e de fato a gente precisa da definição de solução entrópica, tá? De entropia, para colocar nosso problema que tenha um sentido mais físico, mais correto. Tá bom? Então, para isso, a gente define o que é uma entropia, tá? Uma definição que está ali, tá? Onde G, essa G é a G que foi dada acima. Tá? E um exemplo dessa entropia é uma entropia de Krustkov dada por essa separa ali. Tá bom? Então, para a gente, solução para nosso problema do tipo Keller-Segal vai ser da seguinte forma. É uma solução UC, que esteja nesse conjunto ali, e ela verifica duas equações. Né? A primeira equação é a equação entrópica, tá? Que é devido à equação hiperbólica, certo? E a segunda equação, que é uma equação do tipo fraca, né? Em relação à equação elíptica fracionária, tá? Novamente, a equação 2.1 ela não gera muito problema na hora de mostrar a existência de solução. O problema é mais complicado só na primeira equação, tá certo? Então, aqui a gente vai mostrar a existência de solução e a gente vai mostrar que nossa solução não vai ter blow-up, a gente vai ter solução entre 0 e 1, tá certo? E isso daí é devido a que nossa condição inicial esteja entre 0 e 1. Tá bom? Então, antes de continuar aqui, eu vou falar um pouco sobre o Laplaciano fracionário de forma breve, tá? Laplaciano fracionário com condições de Neumann. Tá? Então, imagina, considera um Laplaciano fracionário, um Laplaciano usual com condições de Neumann. Tá? E esse Laplaciano, ele vai ser não negativo e vai ser autoadjunto nesse conjunto ali, que está escrito ali. Tá certo? Tá. Então, aplicando o cálculo funcional, é possível definir o Laplaciano fracionário com condições de Neumann da forma seguinte, onde os φ são os autovetores e os lambda k são os autovalores da equação, certo? Esse Laplaciano ali tem certas características, tá? O domínio, por exemplo, ele é um espaço de Hilbert, tá? E, sob algumas condições, pode-se mostrar que esse conjunto ali, o domínio, o Laplaciano S, ele pode se comportar como HS.
HS sobre 2 de ômega, sob algumas condições. Tá? Além disso, a gente tem que esse laplaciano aqui é um operador não local. Tá? Talvez aqui, dada por esta somatória, talvez não seja visto rapidamente, mas utilizando o núcleo do calor dá para observar isso. Tá? Mas isso eu não vou falar para não fugir muito do objetivo. Tá bom? Então, nosso objetivo é encontrar solução para esse problema, o problema de Keller-Seigel fracionário. E a ideia principal vai ser a seguinte. A ideia principal vai ser adicionar um termo epsilon laplaciano, um termo viscoso, de tal forma que nossa primeira equação vire uma equação do tipo parabólico. Tá certo? A segunda equação eu vou deixar tal como ela está. Tá? É uma equação do tipo fracionário elíptico e ela não traz muito problema. Tá? Então, primeiro, a primeira pergunta é saber se esse problema aqui perturbado, tá? Ela tem solução. Primeira pergunta, né? Tá? Aqui, para mostrar a existência de solução para este problema 4.1, tem algumas certas dificuldades, tá? Por causa dos termos fracionários, que estão envolvidos tanto na primeira e na segunda equação. Tá? Tem algumas certas dificuldades por trás, tá? Mas eu não vou falar muito sobre isso para não fugir, mas a ideia principal vai ser a seguinte: vai ser usar o teorema de Banach, o teorema ponto fixo de Banach, tá? Para mostrar primeiro a existência local da solução do problema 4.1 e depois, por um argumento de contradição, a gente consegue mostrar que o problema 4.1, esse problema aqui, tem solução global, tá? nesse espaço aqui. Tá bom? Tem uma dificuldade por trás, mas eu vou fugir dessa explicação para não demorar muito na explicação. Tá bom? Então, baixo essas condições, é possível mostrar a existência global. Tá? Além disso, a gente tem que essas soluções elas estão limitadas, 0 a 1. Isso daqui é devido a que nossa condição inicial está entre 0 e 1. Tá? E a gente também tem conservação da massa, dado por essa expressão aqui. Certo? Lembra-se que a gente quer passar o limite, certo? A gente perturbou o problema por epsilon, a gente mostramos a existência de solução para o problema 4.1, mas esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é encontrar a solução quando esse termo viscoso ele não esteja. Então, é natural passar o limite quando epsilon vai para 0, para, de certo modo, obter alguma solução para nosso problema original. Então, basicamente, isso vai ser o objetivo, passar o epsilon para 0. Bom, se você observa aqui no teorema de existência global, eu já tenho limitação tanto de U epsilon e do C epsilon. Logo, o que a gente já tem é convergência do tipo fraca-estrela. Certo? Temos aqui o epsilon converge fraco-estrela para alguma U em el infinito e temos que C epsilon converge para alguma C fraco-estrela em el infinito. Certo? Mas, por enquanto, a gente só tem limitação do tipo... perdão, a gente tem convergência do tipo fraco. Mas a gente vai precisar mais coisas que só convergência fraca. Outra coisa que nossas soluções suaves tá, verificam são estas duas hipóteses aqui. Estas duas desigualdades, perdão. A primeira está relacionada muito com a desigualdade entrópica, tá? E é basicamente onde a gente vai passar o limite quando o epsilon vai para 0. Ok? No segundo item, a gente tem algumas estimativas, tá? E dá para observar primeiro que essa primeira estimativa do gradiente, ela já ajuda na hora de passar o limite nesse termo vermelho que ela vai assumir. Tá bom? Então, aqui não vamos ter problema. A gente tem outras duas estimativas, tá? Tanto a estimativa em relação à derivada temporal e a gente tem a estimativa uma estimativa do C epsilon. Tá?
Então, aqui a gente vai usar essas duas estimativas, de certo modo, nos implicam que ela vai convergir forte, que o epsilon vai convergir forte em algum conjunto, tá? Em algum espaço, entre estes dois espaços aqui, por um teorema chamado Lyon-Sauval. Então, de certo modo, aqui eu posso garantir que eu já tenho convergência do tipo forte para C epsilon. Então, eu não me preocuparia em alguns pontos. Certo? Eu só me preocuparia, por exemplo, aqui. Aqui, por exemplo, aqui eu teria problemas na hora de passar a convergência em relação a U de epsilon, pois eu só tenho convergência fraca estrela em relação ao epsilon. Então, preciso de mais coisas para fazer isso. Então, como eu tinha dito, o objetivo é passar o epsilon para zero, tá? Mas a gente só tem, por enquanto, convergência fraca estrela em um epsilon. Então, a gente vai usar um método, tá? A gente vai usar uma teoria para mostrar a convergência forte em um epsilon. Tá? E a teoria que a gente vai usar é a teoria cinética. Eu vou falar brevemente de que se trata a teoria cinética, tá? Mas a gente segue de perto os trabalhos do Shevitov e Vladimir e Pertam e Dalivar, onde são implementados a teoria cinética. Em que consiste a teoria cinética? A grosso modo. Grosso modo, vai ser o seguinte, eu vou considerar esta entropia, tá? Essa entropia aqui, e eu vou substituir nessa equação aqui, na equação 4.5, porque é válida para todo existenciador, eu vou substituir aqui. Eu estou fazendo tudo isso daí formalmente. Vou substituir, a grosso modo, e em que consiste a teoria cinética? Eu vou derivar essa expressão, vou derivar formalmente, e o que eu vou obter é uma expressão do tipo 5.1. Tudo formalmente, tudo no sentido distribucional, tá? Onde esse F é dada por essa expressão ali. Sinal positivo de U epsilon menos K. Onde M positivo é dada por essa expressão ali. Então, tem isso daí. Tá? Lembre-se que nosso objetivo é mostrar convergência forte em U epsilon. Tá? Tá bom? Então, primeira observação aqui. Eu tenho que esse U epsilon, perdão, eu tenho que essa F epsilon, ela é o sinal positivo de U epsilon menos K. Logo, se é sinal positivo, ela está entre 0 e 1. Ela, de fato, ela é 0 ou é 1. Então, ela está entre 0 e 1. Logo, é limitada. Logo, ela converge fraco-estrela para alguma coisa. Eu vou dar a ideia principal aqui. Tá? O F epsilon, o epsilon, que ambos são limitados, pelo que a gente tinha falado, logo, elas convergem tipo fraco-estrela em ambos casos. O objetivo dessa teoria cinética é mostrar que essa F daqui seja de fato o sinal positivo de U menos K. Se eu consigo mostrar isso, eu já vou conseguir mostrar que a U converge forte para U em LP. Isso implica de fato convergência forte aqui. Como assim? Se você considera uma G com estas características, tá? Faz essa conta aqui, tá? Por um instante, a gente tem que esse F epsilon é o sinal positivo, e aqui tem uma F linha. Então, fazendo uma integral por partes, a grosso modo, essa derivada passaria para o outro lado. Então, quando ela passa para o sinal positivo, o que a gente vai obter é um delta de Dirac, tá? Centrada em U epsilon, certo? Então, o que a gente vai obter é uma expressão desse tipo, G de U epsilon. Aqui temos uma convergência, tá? Do tipo fraco-estrela, tá? Mas isso daí é devido a este fato, né? Porque ela converge do tipo fraco-estrela. E, de fato, eu só teria isso daí. Só que se eu consigo mostrar que essa F seja do tipo sinal positivo de U menos K, eu poderia usar o mesmo argumento. Eu poderia usar esse argumento, a grosso modo, passar a derivada por outro lado, por alguma forma, usando integral por partes, ela ficaria da mesma forma, ficaria com delta de Dirac, né? E a gente obteria um G de U. Onde a gente tem, de fato, que G de U epsilon converge fraco-estrela para G de U. Esse fato, tá, vai implicar a convergência do tipo forte U epsilon para U em LP. Certo? Então, nosso objetivo principal aqui é mostrar que essa F
que essa f, que eu sei que existe, seja de fato o sinal positivo de 1 menos k. Se eu consigo mostrar isso, acabou o problema, certo? Então, para isso, para mostrar isso, eu vou usar basicamente a equação. A gente vai usar basicamente essa equação, tá? E essa equação vai nos permitir fazer esse, vai nos permitir mostrar essa igualdade de cor vermelha. Então, aqui tem algumas passagens, tá? Primeira coisa, o C epsilon, a gente já sabe que ele é limitado, então C epsilon converge para C de forma fraca, já tínhamos visto isso daí, tá? E a gente também consegue mostrar que o C epsilon converge do tipo forte para esse espaço daqui. Como a gente tinha mostrado, né, a gente tem tanto uma limitação do C epsilon em um espaço e tem a limitação da derivada do C epsilon nesse espaço daqui, tá? Então, pelo teorema de Lyon-Salvan, é possível mostrar que ela converge do tipo forte num espaço intermediário entre esse cara daqui e esse cara daqui. E o espaço intermediário escolhido é esse espaço aqui, que poderia ser visto, a grosso modo, como H1 menos S de ômega. Tá bom? Então, pronto. Esse não é o problema, como eu tinha dito. O problema vai ser mais o outro. Certo. Então, aqui recapitulando, né? A gente tem o epsilon, que converge para o fraco estrela, tem F epsilon, que converge para F fraco estrela. Aqui eu não falei muito, mas essa expressão aqui é uma medida de Randon, tá? Sob algumas condições é possível mostrar que ela converge fraco, tá? Para esse espacialista. Isso não vai trazer problema. A gente tem agora, devido à proposição anterior, a gente tem que C epsilon converge para C do tipo forte, e a gente tem que essa expressão aqui converge do tipo forte para aqui, certo? Lembra-se que a gente quer usar esta equação aqui, certo? Para mostrar, de fato, que nossa F seja sinal positivo de 1 menos K. Tá legal? Então, eu vou passar o limite aqui. Só que aqui tem um problema, né? Aqui eu não tenho problema. Aqui eu também não tenho problema. Aqui eu não vou ter problema. E aqui esse termo não vai ter esse problema porque ela vai para C. Tá bom? Possível mostrar isso. O único problema vai ser aqui. Tá? Porque eu tenho convergência forte desse cara. Tá? E primeira coisa, eu não tenho o grade da F. Então aqui já tem um problema. Tá? Então esse problema, esse termo ali é o que vai dar problema. Como tinha dito, esse termo dá problema. Tá? Só que esse termo ali, esse termo aqui, ela pode ser escrito dessa forma. Certo? Pode ser escrito dessa forma. Onde o primeiro termo, se vocês observam, F epsilon, ele converge fraco, o grade do capa de C converge forte, então tudo isso daqui converge fraco. Beleza. Aqui eu tenho o epsilon e tenho C epsilon. C epsilon eu sei que converge forte e o F epsilon eu sei que converge fraco. Então, isso daqui vai convergir fraco. Não problema. O problema é quando eu posso multiplicar o epsilon com F epsilon. Porque nosso problema é aqui, né? O epsilon só converge fraco. E F epsilon só converge fraco. Então, eu não posso garantir que o epsilon vezes F epsilon converge para o F. Porque os dois convergem fraco. Eu não tenho como. Tá? Mas o que eu sei é que os dois são limitados. Né? O produto é limitado. Está entre 0 e 1. Logo, existe uma subsequência de tal forma que ela converge para alguma coisa. Essa alguma coisa eu chamei de Rho. Ela converge do tipo fraco estreito. Tá legal? Então, de fato, esse cara daqui, ele converge para, juntando essa primeira expressão, segunda expressão, e essa terceira expressão, juntando... acho que não estou conseguindo. Edgar, tá me ouvindo? Sim, eu te escuto. Mas eu te vejo bem. Não estou conseguindo mexer aqui. Eu acho que você tem um highlight de um dos teus slides. Não sei se você consegue fechar esse highlight. Aqui em cima. Não consigo aqui. Não sei o que está fazendo. Oh.
Queres tentar compartilhar de novo, começar de novo? Sim, mas eu não estou conseguindo mexer nada. Não sei se... O teu cursor tá esquisito, né? Tá essa mãozinha com as 4 setinhas. Não sei se... Não sei o que aconteceu. Você está no teu computador. Oi? Você está usando o computador. Sim. Ah. Então, acho que foi, né? Acho que já foi. Pois é, isso. Foi. Eu ia dar a sugestão que a Evelyn deu, eu ia falar para usar um ESC, mas enfim, acho que funcionou. Bom. Boa. Certo. Então, bom, eu consigo mostrar aqui toda essa expressão ali, ela converge para esse termo ali, certo? Tá bom? Então, pronto. Eu tenho essa expressão ali, inicial, passo o limite e chego em uma expressão desse tipo aqui, tá certo? Então, chegando numa expressão desse tipo ali, onde essa B negrito, de fato, é esses termos aqui, né? Esse cara daqui foi para aqui, que eu tenho essa convergência, e esse cara daqui foi para esse daqui. Mas eu perdi uma coisa, né? Agora eu tenho esse termo rho, que agora está gerando um certo problema. Tá bom? Certo? Tá bom. Beleza. Então, a ideia principal é o seguinte: a gente quer mostrar que essa F minúscula seja um sinal, certo? Então, se fosse um sinal, se eu quero que seja um sinal positivo, então ela vai ser 0 ou 1, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou estudar primeiro essa F maiúscula dada por essa expressão ali, tá? E o que vai acontecer é que essa F maiúscula ela vai verificar essa equação, essa desigualdade 5.9, tá? Fazendo aqui teoria, usando uma teoria chamada teoria de normalização, é possível mostrar isso. Além disso, a condição inicial, F0, dada por essa expressão, ela verifica uma expressão aqui, uma condição aqui, que F0 menos F0 elevado ao quadrado. Se você passa esse F0 elevado ao quadrado, passa por outro lado, e você coloca em evidência o F0, o que você vai obter é que a condição inicial da F maiúscula é 0. Certo? Então, ela já vai me indicando, de certo modo, que essa F maiúscula vai ser 0. Aqui não vou fazer a prova por ser um pouco técnica. Tá? Então, a ideia principal, mostrar que esse F seja 0. Então, para isso, a gente considera uma função teste especial, certo? Com essas características. Isso aqui já é um pouco mais técnico. Tá? Essa função teste, tá? Ela tem essa característica bem particular ali. Tá? E esse T0 ela é um ponto de Lebesgue dessa expressão ali. Então, o que a gente faz é pega essa função teste, substitui na equação acima, e a gente chega numa expressão desse tipo. Fazendo umas contas, alguns cálculos, a gente chega a uma expressão do tipo 5.11. Então, nesse ponto, eu vou ter que passar o limite quando delta vai para 0. Tá bom? Esse termo daqui, ele vai convergir para a condição inicial da F, que eu sei que é 0, então esse cara some. Esse outro termo daqui, ele vai sumir devido à condição de Dirichlet, e só vai sobrar esse termo daqui e esse termo daqui. Vai ficar uma expressão desse tipo. E isso daqui me faz lembrar muito o lema de Gromov. De fato, aplicando o lema de Gromov, a gente obtém essa expressão ali. Lembrando que minha F maiúscula, ela é positiva. Então, se ela é positiva, e se eu tenho essa desigualdade, eu consigo mostrar que a F é igual a 0 em quase todo ponto. Beleza? Mostrar. Mas o que implica que essa F seja igual a 0 em quase todo ponto? Lembremos que a F maiúscula é dada por essa expressão ali. Tá? Então, ela é 0 ou é 1. Tá? Ela é 0 ou 1. A F minúscula. Então, devido a que a F é monótona decrescente em K, deve existir um W de tal forma que essa F minúscula tenha esta característica, sinal positivo de um W menor K. Tá? Mas lembre-se que nosso objetivo é mostrar que esse W seja U.
Então, aqui usamos a mesma ideia, certo? Que a gente tinha falado acima. Aqui usa a mesma expressão de integral por parte, a grosso modo, e o que vai dar é G de W. Mas eu gostaria que esse W, de fato, seja U. Se fosse U, o problema acabou. Mas aqui note que é para todo G, né? Então, em particular, você pega G igual a identidade e você consegue mostrar que W é igual a U. Logo, você obtém convergência forte em LP, utilizando teoria cinética. E o que vem na frente já é padrão. É só passar o limite que tudo vai dar certo. Então, beleza, a gente consegue mostrar a existência da solução. Aqui temos algumas referências, né? Temos o Caffarelli e Stinga, tá? para a questão fracionária, né? O trabalho publicado no Henry Poincaré, o trabalho do Vladimir Shemitov, publicado no ARMA, tá? E o outro trabalho principal foi o trabalho de Benoit Pertami e Dalivar, publicado no Trans-American Mathematics. Tá bom? Segue também os trabalhos de Sting e Torretta em Communication Partial Differential Equation. Isso é tudo. Obrigado. Se tiver algum comentário, alguma dúvida. Obrigado, Gerardo. Muito bacana a palestra. Há perguntas, há comentários na audiência? Se alguém tiver perguntas, tiver comentários, por favor, pode direcioná-los ao Gerardo. Oi, tudo bem? Por favor, Brian. Obrigado. Oi, Gerardo, tudo bem? Obrigado por sua palestra. Sim, é muito interessante, tá? Eu queria só saber duas coisinhas. A primeira é, esse núcleo que você tem lá, o gradiente do capa caligráfico, ele é uma integral do tipo no local, né? Sobre o kernel x menos na dimensão, esse tipo de kernel, é isso? Esse aí? Aí, pode ser aí. Não, esse K caligráfico, na verdade, pode ser entendido como o inverso do Laplaciano fracionário espectral. Tá? Isso. Sim, eu poderia entender tipo uma integral, né? Tipo, poderia. Em RGN, de fato, em RGN, ele é a convolução com o núcleo de Higgs, né? Em RGN. Mas aqui sim, poderia se entender como se fosse uma integral, sim. Se você usa... aqui, por exemplo, aqui eu falei que esse cara aqui é um operador no local. Talvez aqui não seja visto de forma correta, mas se você usa o núcleo do calor, dá para expressar isso como um operador no local. A mesma coisa aconteceria com esse cara daqui, que é o inverso do Laplaciano. Que dá para entender como se fosse o inverso do Laplaciano, né? Não é exatamente o inverso, porque tem algum detalhe por trás. Tem algum detalhe fino por trás, mas eu preferi não entrar em detalhes nesse ponto. É interessante, porque às vezes eu vi que eles resolvem explicitamente e lá vai substituir na não linearidade, né? Então, no final fica só uma equação só sabe? Sim. Não, bom, eu fiquei pensando que era isso mesmo. Não, de fato, o que se faz para mostrar a existência local é aqui, de fato, isso daqui, aqui dá para juntar esse Laplaciano mais a identidade, por exemplo, e colocar o C, a grosso modo, em evidência. Dá para mostrar que esse Laplaciano mais a identidade, ele é um operador invertido, tem inverso esse operador. Então, se você passa o inverso para o outro lado, substitui aqui e já fica uma equação só, entendeu? Sim. Vale, muito interessante. Mais questões, mais comentários, perguntas? Eu tenho uma pergunta, Gerardo. Não sei se... A hora que eu vejo um sistema que tem essas equações acopladas, eu sempre penso nos sistemas Minfield Games. Eu não sei se você tem alguma ideia, alguma vaga impressão, pelo menos, de alguma conexão desse tipo de sistemas com os sistemas Minfield Games, coisas desse tipo. Você já ouviu alguma coisa nessa linha ou algo assim? Não, infelizmente, eu não estou muito relacionado com esse tipo de coisa. Então, infelizmente, eu não vou poder te. Tá bem.
Mais questões, mais perguntas, comentários? Se não há mais questões, mais perguntas, a gente agradece uma vez mais ao Gerardo. Muito obrigado pela palestra. Obrigado. E damos então continuidade ao programa.